Três amigos são misteriosamente levados a uma versão paralela do mundo, onde para permanecerem vivos são obrigados a participarem de jogos mortais em uma insana disputa pela sobrevivência. E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje trago para vocês uma história muito intrigante e misteriosa da série de ação, ficção e drama chamada Alice in Borderland de 2020. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap da série da vez. Arisu é um jovem inteligente. No entanto, após a morte de sua mãe, ele gradualmente tornou-se viciado em videogames e não conseguia mais encontrar um propósito na vida. Aos olhos de seu pai e irmão mais novo, Arisu é visto como uma pessoa inútil e incompetente. Certo dia, depois de discutir com sua família, Arisu sai de casa com raiva e na rua manda mensagem para um de seus amigos chamado Karubi, que trabalha em um bar e porventura tinha um caso com a namorada do dono, que chegando e já desconfiando muito que estava sendo traído, briga com ele e logo Karubi é demitido. Um outro amigo de Arisu, que se chama Choda, diferente dos outros, tem uma vida social ativa, trabalhando em um escritório e dava dinheiro para sua mãe. Arisu anda pelas ruas indo encontrar seus amigos, no qual um foi demitido e o outro estava matando o horário de trabalho. Os três então se encontram na estação Shibuya e na frente deles há um enorme fluxo de pessoas. Karubi parece apreciar a inteligência e potencial de Arisu, então diz a ele que ele deve parar de sair com eles e viver uma vida produtiva. Essa declaração confunde Arisu, mas ele não dá muita atenção. Então, para quebrar a atmosfera chata e entediante, Karubi de repente pega Arisu em seu pescoço e corre com ele para o meio da rua, que é conhecida como uma das mais movimentadas do mundo. Lá eles giram no meio da multidão enquanto Choda filma tudo. Os três uivavam e aplaudiam como crianças no meio de todos. No entanto, sua diversão logo é arruinada, pois acabaram acidentalmente causando um caos no trânsito. A polícia é notificada e isso faz com que os três corram pelo metrô, tentando se esconder e amontoando-se juntos no banheiro público. Aparentemente se alegrando com o que acabaram de fazer, alguém bate na porta. Porém, eles não abrem, quando de repente as luzes se apagam e isso os deixa preocupados. Os três ficam muito intrigados com isso e logo saem para verem o que estava acontecendo. Quando chegam fora do metrô, percebem o famoso e movimentado cruzamento Shibuya completamente vazio. Eles então se separam para procurar por alguém, onde Karubi volta para o bar e percebe que ele estava completamente vazio. Choda volta para seu escritório e também não encontra ninguém lá, onde ele olhando para a cidade observa que não há nenhum movimento, enquanto Arisu vaga pelas ruas e não vê uma única pessoa sequer. Eles se reúnem novamente e descobrem que seus celulares estão sem sinal. Isso então os deixa muito confusos, pois não faziam ideia o que estava acontecendo. A noite chega e vemos os três amigos sentados no meio da rua, falando sobre teorias do que poderia estar acontecendo. Arisu pensativo diz não achar aquilo ruim, pois pensa que eles terão agora muito mais liberdade e Choda concorda com ele. Eles então começam a gritar e se empolgar com tudo aquilo, quando de repente um outdoor se acende com informações de um jogo que estava prestes a acontecer. Arisu então percebe um lugar luminoso e os três curiosos rapidamente correm para ver o que era. Chegando lá, percebem ser o edifício GM, o local da arena do jogo como orientado no outdoor. Com o desejo de descobrir o que estava realmente acontecendo, os três amigos entram no prédio e seguem uma seta vermelha que os leva até onde havia alguns celulares sobre uma mesa. Eles vão em direção a eles e passam por um tipo de porta laser. Logo cada um deles pega um celular e percebem que os telefones não têm sinal, porém escaneia seus rostos. Uma mensagem aparece dizendo que o jogo está prestes a começar quando de repente uma mulher aparece e seu nome é Saori. Ela entra, vai até Choda, pega o seu cartão de escritório e o joga fora dos limites dos lasers da porta, que na mesma hora é perfurado violentamente. Ela então explica que uma vez que eles entram no limite de um jogo, eles só têm a opção de jogar ou então morrerão pelo laser. Arisu curiosamente se aproxima da barreira laser para observar, quando nesse momento uma garota surge e fica aliviada por ter encontrado mais pessoas. Então sem demora ela passa pela barreira laser. Saori então dá um celular à garota e logo eles são informados de que o jogo estava prestes a começar, onde esse jogo é chamado de Viver ou Morrer. A dificuldade dele será 3 de paus, referindo-se a cartas do baralho. E as regras são que dentro de um prazo eles devem escolher a porta certa para sair. O elevador abre, Saori entra e os avisa que se demorarem morreriam ali. Então chegando a um quarto, na frente deles estão 2 portas, uma dizendo viver e a outra morrer. Não fazendo ideia de qual delas seria a certa, eles se questionam na qual iriam escolher. Enquanto isso, Choda fica filmando esse momento deles. Porém não tem muito tempo, pois uma fumaça começa a entrar na sala. Saori, sabendo que era um jogo sério, vemos que ela desconfia da situação e não se precipita na escolha, deixando os outros escolherem primeiro. A outra jovem está sufocando e querendo sair dali rapidamente, então ela corre e abre a porta de viver. Porém, imediatamente, um tiro a laser acerta direto em sua cabeça e ela morre na hora, fazendo assim os outros perceberem que estavam lidando de fato com um jogo mortal. Imediatamente, todos então saem pela outra porta, porém Choda, traumatizado, fica parado e quase é morto por grandes chamas que sobem do piso, sendo salvo por um triz por Karubi.
Na próxima sala, eles veem que só tem somente 1 minuto e 50 segundos para escolher. Arisu começa a culpar Saori pela morte da jovem, mas não tendo tempo para discussões, eles decidem quem vai abrir a próxima porta agora. Enquanto Chodo estava vomitando no chão, a sala começa gradualmente a escurecer pelo gás. Arisu decide abrir, porém com muito medo, somente segurava a maçaneta, não conseguindo de fato abrir. Karubi então decide abrir a porta por ele, mas lembra a Saori que depois dele será ela quem escolherá a próxima porta. Então decisivamente ele abre e felizmente teve sorte, onde os outros rapidamente então entram após ele no quarto. O limite agora é de 1 minuto e 40 segundos. Arisu percebe que toda vez que eles vão para um novo quarto, o tempo diminui em 10 segundos. Karubi puxa Saori para a frente da porta de viver e diz para ela abrir. Porém, ficando muito assustada, demonstra não conseguir. Com isso, Karubi não insiste e pede para que Arisu pense em algo, pois confia que ele saberia sair daquela situação, devido a saber que ele sempre estava jogando jogos de estratégia. Porém, Arisu diz não saber, pois aquele jogo se tratava de um jogo de azar muito perturbador. Karubi, desesperado, então lhe dá um soco e ele, caído no chão, lembra do que viu antes ao entrar no prédio. Ele gradualmente percebe algo relacionado a uma BMW, então Arisu diz que a porta certa dessa vez era a morte. Não restando muito tempo, ele abre ela rapidamente, descobrindo que estava certo. O limite na próxima sala é de apenas 1 minuto e 30 segundos. Karubi pergunta a Arisu como ele sabia qual era a porta certa. Arisu rapidamente então explica que quando eles estavam indo para aquele lugar, lá fora havia uma BMW 523D estacionada em frente, sendo que o comprimento do carro é de 4,9 metros. Então, sabendo que o comprimento de todo aquele edifício é do tamanho de 4 carros daquele, o que equivale a 20 metros, então Arisu mede a sala e descobre ter cerca de 6 metros de comprimento. Baseado no mapa do prédio ao lado do elevador que ele lembrou de ter visto, aquele prédio é quadrado e os quartos também são quadrados. Então logo cada lado do prédio provavelmente terá 3 quartos e haverá 9 quartos no total. Arisu pega papel e caneta para desenhar e raciocinar um pouco mais. Ele descobre onde devem ir, então por exclusão, novamente eles escolhem a porta de morte e estavam certos. Todos então se alegram com a inteligência de Arisu, que rapidamente escolhe a porta certa e sobrevivem passando por ela. Logo os 3 amigos se abraçam para comemorar. Escolhendo a próxima porta, sendo a vida e conseguindo passar, Arisu repara que nesta sala agora não havia mais porta na frente dele, e sim uma de um lado e outra do outro, diferente do padrão que vinha sendo nos outros quartos. Ele pensa um pouco, enquanto todos acham que era a porta da morte novamente. E quando iam entrar, Arisu manda que eles parem, pois diz ter esquecido algo. Ele acha muito estranho, pois a porta da esquerda, que é a da morte e na teoria deveria ser a certa agora, leva somente para a sacada do prédio, ou seja, não é a porta certa, pois é sem saída no final. E a porta da vida na direita, teoricamente levava para a mesma sala na qual a garota que estava com eles no início morreu ao abri-la. Então, se lembrando do vídeo que Choda tinha gravado no início, assiste a parte do momento que a garota morreu. Vendo o vídeo, ele percebe que não havia porta na frente dela também. Então rapidamente deduz que deve haver um pequeno compartimento entre o quarto que eles estão agora e o que matou a garota. Assim, Arisu imediatamente diz a todos para escolherem a porta da vida e então o grupo entra nas últimas. Porém, Choda acabou sendo pego na perna. Neste último quarto, ele só tem 10 segundos. Saori então estava prestes a escolher a porta com um sinal de saída, mas Arisu a manda parar e rapidamente abre a outra porta que, por eliminação, era de fato a certa. Os 4 escaparam por muito pouco da morte e rapidamente descem pelas escadas, onde lá embaixo, já cansados, encontram uma carta, a mesma que o jogo se referia na dificuldade no início, onde lhes dava direito de 3 dias sem precisar participar de outro jogo. Quando de repente um homem aparece dizendo estar cansado desse jogo que não tinha fim, e fala que não iria mais jogar, onde o visto dele, que é o tempo que cada participante tem naquele mundo sem participar de outro jogo para renová-lo com mais dias, terminava naquele minuto. Então, como consequência, ele é morto por um laser vindo do céu. Os 4 jogadores então ficam muito preocupados, pois Saori os diz que se eles não participarem novamente de outros jogos, eles serão mortos do mesmo jeito. Enquanto isso, em cima do terraço de um prédio, uma jovem chamada Usagi olhava para a cidade e vê os lasers surgindo, mostrando que muitas pessoas morreram naquela noite. E determinada, ela diz que irá sobreviver, onde percebemos uma carta em sua posse. No dia seguinte, com as ruas vazias, Arisu tenta ligar um carro, mas não funciona. Ele então volta para onde estão seus amigos e mostra alguns aparelhos que trouxe para Choda verificar. Porém, ele descobre que nenhum dos dispositivos de microchip poderia funcionar, exceto rádios antigos que não tinham microchips. Durante a refeição, eles conversam sobre como eles vieram chegar naquele mundo. Arisu, Choda e Karubi falam que foram parar ali enquanto estavam no banheiro. Saori responde sem jeito que ela estava no trabalho, porém estava tendo um caso com o chefe dela para conseguir uma promoção, onde quando foi ao banheiro e voltou não viu mais ninguém. Fala também que já faz 3 dias que ela estava ali. Arisu se questiona o porquê dessa diferença de tempo, sendo que para eles isso aconteceu ontem. Então eles começam a falar teorias sobre aquele mundo, como viagens no tempo ou o governo está fazendo algum tipo de experimento. Arisu acha que, como isso é um jogo, definitivamente haverá um criador, então basta encontrá-lo e tudo ficará claro.
Saori fala que ouviu um boato de que uma empresa pretendia fazer um mundo em realidade virtual, mas nenhuma dessas teorias realmente se encaixava. Como a lesão na perna de Choda ainda estava muito grave, Saori vai ficar cuidando dele enquanto Karubi e Arisu decidem ir jogar outro jogo na noite seguinte para aprender mais sobre aquele mundo e possivelmente encontrar um médico para Choda. Arisu e Karubi então chegam no segundo jogo, onde o local fica no complexo de apartamentos Toei Sendagaya, com um total de 3 participantes desta vez. Entre eles estão o Sagi e outras pessoas de estilos diferentes. Um certo jogador parecia estar ali pela primeira vez e ainda estava tentando descobrir o que estava acontecendo. Arisu quer ajudá-lo, mas Karubi fala para ele não dar bobeira, pois se tratava de um jogo, pensando que seria melhor para eles agirem como Saori, pois o novo jogador poderia lhe causar problemas. O período de inscrição se encerrou e este jogo terá dificuldade de 5 de espadas. Karubi não entendia o sistema de dificuldades, então um agente imobiliário chamado Nitobi se aproxima e explica que o número determinará o nível de dificuldade, enquanto que o símbolo da carta determina o tipo de jogo, nesse caso espadas, que sempre será um jogo físico, onde paus será sempre um jogo de equipe, ouro será sempre uma batalha de inteligência e copas é o mais difícil e complicado de todos, onde não se conseguiu decifrar muito bem, só sabe-se que os jogos envolvem traições de emoções e parte mental do jogador. O objetivo desse próximo jogo é que os jogadores precisarão encontrar um símbolo escondido em um dos quartos de um grande prédio antes do limite de tempo acabar, que é de 20 minutos. Senão uma bomba explodirá e destruirá todo o prédio. Porém, para o aumento de dificuldade, enquanto os jogadores procuram, deverão sobreviver a um atirador que o próprio sistema denomina de A Coisa. Todos então começam a se dispersar ao redor do prédio. Nitobi segue com Karubi e Arisu, enquanto o Sagi trabalha sozinha porque não confia em ninguém. Um homem de capuz sobe para o 7º andar e se mostra muito tranquilo. Seu nome é Shishia e lá de cima ele se diz encontrar em uma posição muito favorável. Quando então um forte som anuncia o início do jogo e todos escutam, mas eles não esperavam o que estava por vir. Assustada, o Sagi percebe que alguém estava vindo em sua direção, então sendo uma boa alpinista, ela se apoia para fora da varanda do prédio e por pouco não é vista. Arisu, Karubi e Nitobi tentam abrir vários quartos, mas estavam todos trancados. Quando então perto de subirem as escadas, eles ouvem tiros. Eles então continuam subindo suavemente as escadas quando o corpo de um homem cai em sua frente. Arisu e Karubi espiam para ver algo quando descobrem que tem alguém vindo, uma pessoa alta com uma arma e uma máscara de cavalo que logo levanta a arma para atirar neles. Sendo quase baleados, os 3 freneticamente fogem, descendo até o 3º andar. Quando então Arisu puxa Karubi, não deixando seguir Nitobi para baixo, que continua correndo desesperadamente, enquanto eles dois se escondem atrás de uma parede. E, para sua sorte, o mascarado seguiu Nitobi em vez de verificar o 3º andar. Com isso, Arisu e Karubi escapam temporariamente. Nitobi, por outro lado, não consegue fugir a tempo e logo é baleado enquanto corria e gritava. Um homem vendo isso fica muito assustado e acaba correndo para fora do limite do jogo e é morto instantaneamente pelo laser. Logo em seguida, 2 mulheres também são mortas pelo homem mascarado. Enquanto tentam escapar, Arisu e Karubi conseguem ver o mascarado e por sorte não são vistos por ele. Arisu percebe que o mascarado não enxerga bem por conta da máscara e aproveitando isso, ele corre pelo corredor gritando para todos se ajudarem e gritarem uns para os outros, avisando onde estará o homem mascarado que eles chamam de Coisa. Shishia imagina que ninguém responderia, mas o Sagi o surpreende sendo a primeira a ajudar, falando para todos a posição da Coisa. Ela então corre e tenta avisar uma senhora que a Coisa estava chegando, porém o mascarado logo aparece atrás dela, dando somente tempo de ela mesma escapar por conta de suas habilidades de alpinista, que logo vai para o andar de cima pelo encanamento. O jogo agora só tem 8 minutos e restam somente 7 sobreviventes. Um jovem chamado Kodai tenta abrir uma das portas quando é surpreendido por rajadas de balas da Coisa e fica encurralado. Arisu então vê e consegue ajudá-lo tirando de lá. Os 3 continuam correndo, porém Karubi para e pega uma faca onde ele pretende lutar contra a Coisa. Logo, um outro homem chamado Aguni aparece e fala para eles que essa Coisa era apenas um humano, que de acordo com suas estimativas tem cerca de 1,90 m de altura, pesa 90 kg e é destro, sendo provavelmente um ex-militar ou um ex-policial. Arisu então nota que no braço dele e de seu capanga tinha uma pulseira, mas não pergunta o que é. Aguni então dá um extintor para Karubi e o fala para lutar junto com eles, depois da tarefa de encontrar o símbolo no quarto de segurança para Arisu, que logo concorda. Quando então o Sagi aparece dizendo ter verificado os andares de cima e desce para procurar nos andares de baixo. O capanga de Aguni é responsável de atrair a Coisa para onde os dois estavam. Porém é enganado, onde pensou que quando chegasse à posição, Aguni iria golpear a Coisa, mas ao invés disso ele somente espera que o mascarado disparasse todas as balas em seu capanga, para assim aproveitar o tempo de recarga da arma. Karubi é visto, mas antes que possa ser morto, Aguni usa seu extintor de incêndio, deixando a Coisa atordoada. Karubi, aproveitando o momento em que acabaram as balas, ele bate na cabeça dele, mas o mascarado fica ileso. Eles dois agora lutam contra a Coisa, mas ela os vence facilmente. Karubi então tenta golpear ele nas costas, mas não funciona e é quase golpeado no estômago. Quando então Aguni vem com uma voadora de 2 pés e consegue afastar a Coisa por enquanto.
Arisu ainda estava tentando pensar em como poder encontrar o quarto onde está o símbolo, quando ele de repente se lembra de que quando o mascarado estava atirando em Kodai à distância, se pergunta por que ele estava fazendo isso insistentemente mesmo sendo à distância. É aí que Arisu percebe que a coisa na verdade estava protegendo o quarto enquanto atirava em Kodai naquele momento. Ele então desce até o quarto e Shishia também aparece. Os dois abrem a porta e entram, porém somente encontram outra porta. E antes que eles pudessem abri-la, outro mascarado armado aparece na escuridão. Arisu, percebendo, rapidamente empurra Shishia para escapar das balas, que logo eletrocuta a coisa, o fazendo cair. Ambos pensaram que ele estava desmaiado, quando de repente a coisa atira novamente, quase os acertando. Shishia abre a porta e corre para fora, enquanto Arisu se esconde na sala misteriosa. Lá dentro ele vê que era a sala que precisavam encontrar, porém para desarmar a bomba precisaria de 2 pessoas para pressionarem os botões ao mesmo tempo. Arisu começa a gritar pela janela, dizendo que ele precisa de outra pessoa para neutralizarem juntos a bomba. Usagi, ouvindo, decide imediatamente ajudar, sendo que ela é a única que pode chegar lá mais rápido indo por fora do prédio. Quando então o outro mascarado consegue quebrar a porta e entra. Arisu, vendo que não tinha saída, decide enfrentá-lo para se salvar dos tiros. Enquanto isso, depois de ser ferido no olho, Aguni tem uma luta difícil contra a coisa, mas no final consegue vencê-la. Usagi ainda estava se aproximando com suas habilidades quando por fim consegue chegar ao quarto, faltando apenas 10 segundos. Onde Arisu ainda segurava o mascarado para não ser morto e Usagi se desvia de seus tiros. Nesse momento, Shishia joga seu tease para ela, que consegue dar um choque na coisa, o fazendo cair. Então, junto com Arisu, eles apertam o botão literalmente no último segundo. Com isso, eles zeram o jogo e a bomba não explode. No entanto, tinha uma última preocupação, a coisa, que eles perceberam ser na verdade uma mulher que mostrava claramente em seu olhar de medo que tinha sido obrigada a participar daquele jogo. E em seu pescoço tinha um colar eletrônico, onde para ela o jogo era proteger a sala, porém não conseguiu, e com isso então ela está condenada sem poder fazer nada, pois o colar em seu pescoço explode, a matando na hora. Assim acontece com o mesmo que lutava contra Aguni, que nesse momento procura por algo valioso nele e acha o celular do homem que dizia Game Over. Quando então Karubi ouve um som vindo do capanga morto de Aguni. Ele checa no bolso dele e encontra um walkie-talkie onde uma voz masculina dizia que encontraram a resposta e ordena que eles voltassem para a praia. Aguni, ouvindo isso, mostra um olhar que aparenta saber de algo. Então Karubi, sem saber o que estava acontecendo, decide perguntá-lo sobre, mas Aguni já havia sumido.